Já estamos de volta e com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, como sempre, os ministros dirigindo seus respectivos lugares na tarde desta quarta-feira para o início, dentro de instantes, da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, que acompanhamos ao vivo, direto do plenário. Podemos nos assentar. Declaro aberta essa sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da sessão anterior, da ata da sessão anterior. Ata da 37ª Sessão Extraordinária, realizada em 10 de novembro de 2016. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso e Edson Fachin. Ausente justificadamente o ministro Celso de Mello. Os ministros Gilmar Mendes e Teoriza Vasque em missão oficial para participarem do Programa de Eleições dos Estados Unidos e da 7ª Conferência da Organização Global de Eleições, em Washington, Estados Unidos. E o ministro Dias Toffoli, acompanhando as eleições norte-americanas, a convite da International Foundation for Electoral Systems. Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário iniciou o julgamento de 2 recursos extraordinários com repercussão geral. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, observação ou retificação a fazer na ata, não havendo, declaro aprovada. Aqui tem as 3 sustentações. Com advogados presentes, eu apregou a ação direta de inconstitucionalidade 4420, que é o quarto item da pauta, relatada pelo ministro Marco Aurélio, procedente de São Paulo, sendo autora o Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, e com amici curia devidamente presentes. Como há sustentações orais, senhor ministro, eu confiro a palavra a Vossa Excelência, inicialmente para o relatório. Presidente, o Partido Socialista e Liberdade, PSOL, questiona a constitucionalidade da Lei 14.016, de 12 de abril de 2010, do Estado de São Paulo, na qual se declarou em regime de extinção a carteira de previdência das serventias não oficializadas da Justiça daquele Estado. Em especial, impugna os artigos 1º, 3º, 4º e 17, bem como a redação conferida pela norma contestada ao artigo 51 da Lei 10.393 de 1970. Transcrevo para efeito de documentação os dispositivos atacados. Argui inicialmente a inconstitucionalidade formal do ato contestado, a severa ofensa à competência privativa da União para legislar sobre registro público e organização da correspondente atividade. Segundo aduz, a regulamentação do regime previdenciário dos serventuários, escreventes e auxiliares dos cartórios não oficializados se dá por meio do artigo 51 da Lei 8.935, de 94, a dispor acerca dos serviços notariais e de registro. Sustenta contrariedade à competência legislativa privativa da União, concernente a seguros e sistemas de consórcios, pois, mediante o diploma atacado, teria sido adotado o regime de capitalização para os participantes da carteira. Aponta a ofensa ao artigo 149 do diploma maior, considerada a competência exclusiva da União para instituir contribuições sociais. Quanto à inconstitucionalidade material, sustenta que a possibilidade de suspensão de reajuste dos benefícios previdenciários pela administradora
da carteira implica relegar os participantes ao limbo jurídico, em verdadeiro desabrigo previdenciário. O regime criado mediante a norma consoante explicita submete os beneficiários à situação teratológica, pois contribuintes de longos anos estão impedidos de usufruir dos benefícios, dada a deficiente gestão do fundo e a consequente insuficiência de recurso para o pagamento de aposentadorias e pensões. Ressalta que, conforme ressalta, foi assegurado no texto constitucional o reajustamento dos benefícios de modo a garantir-lhes o valor real. Diz da violência aos princípios do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, sobretudo em relação àqueles que cumpriram todos os requisitos previstos na lei anterior para a satisfação dos benefícios. Alega afronta aos artigos 5º, inciso 36, 40, parágrafo 8º, 194, parágrafo único, inciso 1 e 201, inciso 1 e parágrafo 4º da Carta da República. Requer a declaração de inconstitucionalidade da Lei 14.016, de 2010, e a sujeição da citada carteira de previdência do Fundo a São Paulo Previdência, nos termos do artigo 2º, inciso 1 da Lei Complementar Estadual 1010/2007. O governador do Estado salienta que a carteira de previdência em questão foi dotada de autonomia financeira e patrimônio próprio, desde a criação, tendo a Lei Local 10.393, de 70, atribuída ao Instituto de Previdência Estadual somente o gerenciamento. Segundo assevera, diante da promulgação da Emenda Constitucional número 20, de 98, o Fundo Previdenciário, assim como o artigo 51 da Lei 8.935, de 95, entrou em descompasso com os regimes de previdência estabelecidos no diploma maior. Afirma ter-se, com a norma questionada, buscado resolver a situação criada por lei anterior a 98 e não mais harmônica com a ordem vigente. Evoca a ação 2.791, a ação direta de inconstitucionalidade, na qual o Supremo declarou inconstitucional a lei do Estado do Paraná a prever para os serventuários do Poder Judiciário local a aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores públicos. Menciona parecer formalizado sobre a controvérsia pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, consignando ser impossível aos entes federados manter servidores não titulares de cargos efetivos em fundos previdenciários, ainda que mediante fundos contábeis próprios e custeio distinto. Defende a constitucionalidade e prossigo resumindo as informações prestadas. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo anota que o pedido formulado pelo requerente é inadmissível em âmbito concentrado, pois não busca a mera declaração de constitucionalidade da norma em exame, mas pretende enquadrar pessoas sem qualquer vínculo com a administração pública no regime previdenciário próprio dos servidores. Segundo entende, o objetivo, na verdade, é a defesa dos interesses subjetivos dos participantes da carteira. O advogado-geral da União manifestou-se pela improcedência do pedido, buscando evidenciar o caráter transitório da lei impugnada, que teria por finalidade tornar constitucional situação revestida de inconstitucionalidade. Refuta a alegação do vício sob o ângulo formal e corrobora a afirmação de ausência, direito adquirido a regime previdenciário. O Procurador-Geral da República endossa argumentos da advocacia e diz da procedência parcial do pedido, apenas para conferir à lei questionada interpretação conforme a Carta de 88. Assevera ser necessário preservar o direito somente daqueles que já haviam cumprido as condições para a concessão dos benefícios com base no regime anterior.
ao relatório, digo que admitiu o ingresso como terceiro interessado da Associação dos Contribuintes e Ex-Contribuintes das Serventias Não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo. Agradeço a Vossa Excelência e convido o doutor André Maimone, que falará pelo requerente, pelo autor, Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se pronunciar e está com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Excelentíssimos senhores ministros, senhor relator, senhor procurador-geral da República. O pessoal entrou com essa ação porque ela tem alguns aspectos de bastante relevância social em São Paulo e trata de uma matéria muito importante num país como o nosso, que é a questão previdenciária. A Previdência no Brasil é estruturada em cima de alguns princípios que a legislação paulista, que altera a Caixa de Assistência das Serventias Extrajudiciais, não considera, não respeita. A questão da previsibilidade, a questão da segurança jurídica, a questão da garantia de um futuro, a questão da preservação da dignidade da pessoa idosa, a questão da proteção da pessoa humana e uma série de outros princípios de ordem formal que não são respeitados, não são observados nessa legislação. Então, a primeira questão é que não é correto afirmar que essas pessoas, um universo de mais de 10 mil pessoas, não tem um vínculo com o Estado de São Paulo. A legislação previdenciária para esses servidores remonta a 1967. E, naquele período, um outro regime jurídico, uma outra Constituição Federal, e a ligação dessas pessoas com o Estado era o quanto mais formal e o quanto mais efetiva possível era naquele momento. Então, elas estavam ligadas ao Estado de São Paulo como servidores públicos, e assim agiram durante todo o período em que estiveram ligados ao Estado de São Paulo. Esse é um primeiro aspecto que vai distanciar essa ação de duas outras que o Supremo apreciou no ano de 2011, melhor dizendo, também da relatoria do ministro Marco Aurélio, as ADINs 4291 e 4429. Essa 4429, manejada pela OAB, pelo Conselho Federal da OAB. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dessa autonomia da Caixa do Estado de São Paulo, conferiu interpretação conforme para permanecer com o gozo exatamente como foram aposentados e os pensionistas daquele regime da Caixa dos Advogados na época, isso mesmo considerando que a Caixa dos Advogados, nessas duas ADINs, figuravam pessoas que não estavam ligadas formalmente ao Estado de São Paulo. Esse é um ponto absolutamente diferente dessas duas outras ADINs. Os serventuários eram servidores públicos em sentido lato, ou eram servidores públicos do Estado de São Paulo, e assim agiram durante todo o período em que serviram o Estado de São Paulo. Então, nessas duas ADINs, o Supremo declarou essa autonomia inconstitucional, e os artigos que foram declarados inconstitucionais pelo Supremo em 2011, eles foram exatamente repetidos nessa legislação que o pessoal questiona agora. A redação dos artigos é exatamente a mesma, É vedada a inclusão na lei orçamentária anual, bem como em suas alterações qualquer recurso do Estado para pagamento dos benefícios e pensões e responsabilidade da carteira de serventia. E o outro que fala da não responsabilidade e das indenizações dos participantes por insuficiência patrimonial. Então, o Supremo já se declinou em parte sobre essa questão, com o detalhe de que não eram servidores públicos lá naquelas duas ações, e aqui são servidores públicos. Esse é um ponto que distancia bastante as duas ações. A dizer, o Supremo já se manifestou parcialmente sobre a matéria que a Horas vai julgar. Bem, o Estado de São Paulo estancou
um regime previdenciário que existia, 10 mil pessoas eram beneficiários, 3 mil, quase 4 mil antes da lei e 4 mil, quase 5 mil, logo depois da legislação, são beneficiários dessa legislação. O Estado de São Paulo, então, estancou e criou um regime híbrido, retirando dele todas as características previdenciárias, notadamente a garantia do reajuste, dos benefícios e a questão da permanência da ligação com o Estado de São Paulo. Então, essas duas características, retiradas da serventia, da carteira da serventia do Estado de São Paulo, criaram um sistema híbrido, que não é previdenciário, mas se assemelha a um regime de capitalização próprio dos regimes securitários. Por isso que, na ação, nós levantamos a questão de que, sendo regime securitário, o Estado de São Paulo não tem capacidade legislativa para isso. Então, na verdade, jogou esse universo de mais de 10 mil pessoas por um regime de capitalização que tem sido anualmente, cotidianamente, diminuída a capacidade financeira e atuarial desse sistema. Por quê? Porque o Estado de São Paulo determinou que todos os precatórios, todos os débitos, todos os créditos que se requeressem dessas serventias seriam pagos com esse dinheiro. Então, atualmente, a Caixa já perdeu quase 50% da sua capacidade de pagamento dos seus benefícios. Então, vejam só, excelências, estanca o sistema, tira ele da responsabilidade do Estado de São Paulo, leva ele para um regime de capitalização, tira todas as características previdenciárias desse sistema e mais, vai minando o dinheiro que seria suficiente para pagar os benefícios, vai retirando esses dinheiros através do pagamento de precatórios e outros créditos de outras naturezas. Então, atualmente, contabilmente e atuariamente, a Caixa de Assistência dos Serventuários de São Paulo tem mais de 40% da sua capacidade de fazer frente aos seus benefícios. Então, é possível, decorridos quase 10 anos, que daqui a 10 anos, essas pessoas que foram aposentadas por esse regime não tenham mais a aposentadoria. E tem um elemento, excelências, que é muito importante. A vinculação a esse regime, um regime próprio instituído pelo Estado de São Paulo, em 1968, e depois com uma grande reformulação em 1970, ele era obrigatório, não havia outra opção. Esse universo de quase 10 mil pessoas não tinha outra opção, elas não podiam se vincular ao regime geral, não poderia vincular a um regime de previdência complementar, porque não existia, não poderia vincular a um outro regime próprio, eles eram obrigados a estar nesse regime. Então, é realmente uma situação de estrangulamento. Eram servidores públicos obrigados a estar nesse regime próprio e que hoje vêm-se obrigatoriamente definhando o dinheiro, os benefícios não são mais corrigidos, as contribuições aumentaram nesse período, porque há uma possibilidade na legislação nova de que os benefícios não sejam reajustados, mas para tentar manter um equilíbrio atuarial, que as contribuições sejam reajustadas. Então, é realmente uma situação absurda de total desamparo estatal para essas pessoas. Bem, excelências, eu acho que passei para Vossas Excelências o quadro de penúria que esses servidores públicos do Estado de São Paulo vivem hoje, e a possibilidade do Supremo Tribunal Federal corrigir essa deficiência estatal na área da Previdência Social no Estado de São Paulo, declarando a inconstitucionalidade dessa separação da serventia do Estado de São Paulo, permanecendo o regime como foi instituído, para que as pessoas possam usufruir, então, dos benefícios, continuar a usufruir dos benefícios que lhes otorgou o Estado de São Paulo. Obrigado pela atenção e boa tarde. Agradeço a Vossa Excelência. Convido a doutora Paula Nelly Dionigi
Procuradora do Estado de São Paulo, a se manifestar. Vossa Excelência também tem até 15 minutos para o seu pronunciamento e está com a palavra. Obrigada, senhora presidente, eminente ministro relator, senhores ministros, senhor procurador-geral. A carteira de previdência das serventias, como o eminente relator já referiu, nasceu em 1970, no âmbito da Constituição de 69, que tendia a oficializar as serventias. O seu artigo 62 já dizia que a administração da carteira seria feita pelo Instituto de Pagamentos do Estado de São Paulo, porém, pelos atos realizados, somente o patrimônio da carteira seria responsável. O artigo diz: a carteira de previdência das serventias não oficializadas da Justiça do Estado é administrada e representada judicial e extrajudicialmente pelo Instituto, então o nome era Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, parágrafo único, pelos atos que o IPESP praticar de acordo com esta lei, responderá exclusivamente o patrimônio da carteira. A lei que está sendo questionada aqui surgiu exatamente para adequar o sistema previdenciário do Estado à ordem constitucional estipulada pela emenda 20 e subsequentes, especialmente a emenda 20. Vamos à gênese dessa lei. Nas exposições de motivo do então projeto de lei, o então secretário da Fazenda disse o seguinte: a iniciativa decorre do disposto na Constituição Federal e nas leis federais 9.717 de 98 e 10.887 de 2004, que estabelecem os parâmetros e as diretrizes gerais da Previdência nos entes da Federação. De acordo com as emendas constitucionais número 20, 41 e 47, verifica-se a existência no ordenamento jurídico brasileiro de apenas 3 regimes de previdência social, quais sejam regime geral, regime próprio e regime de previdência complementar. A emenda 20 determina que o regime próprio se restrinja aos servidores titulares de cargos efetivos, os que pertencem a quadro de carreira e ingressam mediante concurso de provas no serviço público, ou provas e títulos. Dessa forma, a extinção dessa carteira se baseia num fato evidente, que a carteira não se enquadra em nenhum dos regimes previdenciários citados. E foram esses, em síntese, os motivos que levaram o legislador paulista a promulgar a Lei 14.016 de 2010. Os serventuários das serventias não oficializadas, data vênia, de quem me precedeu na tribuna, não são servidores públicos, né? José Afonso e Eli Lopes Meirelles dizem: mesmo no regime constitucional anterior, vozes da mais alta qualificação jurídica já definiam a posição jurídica dos titulares de serventias não oficializadas como profissionais autônomos, sem vínculo empregatício com a administração pública, remunerados diretamente pelos clientes que livremente os procuram. Tanto que a tendência a oficializar implicaria em converter esses serventuários em servidores públicos de alguma natureza que fosse. De modo que a lei não está excluindo servidores públicos, funcionários públicos, enfim, ocupantes de cargos efetivos. E a necessidade de extinção da carteira, ademais, que era garantida pelos cofres públicos do Estado, se fez presente porque o Ministério da Previdência alertou que os entes federativos deveriam fazer essa adequação legislativa, sob pena de perder o certificado de regularidade previdenciária e acarretar o não recebimento de transferências voluntárias de recursos do governo federal, e assim como ter o seu aval para empréstimos, etc. Bem, explicada a origem e a necessidade da extinção da carteira, que não é um ato aleatório ou arbitrário da administração pública e do Poder Legislativo estadual, vamos rebater rapidamente os pontos atacados nessa ação direta. De início, não há inconstitucionalidade formal, por invasão de nenhuma competência privativa da União, porque essa lei estadual, ao declarar que está em regime de extinção a carteira das serventias não oficializadas,
Não dispôs nada sobre registro público, nada sobre sistema securitário, organização dos registros públicos, nada disso, né? Como bem relatado no parecer da Procuradoria-Geral, a lei impugnada não regulou a atividade notarial ou organização dos serviços públicos, mas tratou de matéria estritamente previdenciária, cuja competência legislativa é concorrente da União, dos estados e dos municípios. Ultrapassada essa inconstitucionalidade material, formal, melhor sorte não tem a alegada inconstitucionalidade material, porque o partido autor diz que estariam caracterizados ofensas desrespeito ao direito à seguridade social, à previdência social e ao direito adquirido dos já aposentados. E tal alegação data vênia não procede. Por quê? Porque a lei paulista, quando estabelece as regras para a extinção da carteira, e não está inovando ao excluir a responsabilidade do Estado, porque essa responsabilidade nunca existiu. Já na lei de 1970, é a carteira, o patrimônio da carteira, o responsável, segundo a lei, por arcar com as despesas decorrentes do sistema por ela criada. Então, já em 1970, a responsabilidade recaía com exclusividade sobre o patrimônio da carteira. É uma situação que evidencia a natureza privada dessa carteira e dos recursos que compõem o seu patrimônio, inclusive com contribuições do titular, né, da serventia e dos contribuintes, enfim, dos beneficiários que trabalham nessas serventias. Então, essa natureza privada também não sofreu alteração pela nova lei, porque pelo fato de ter sido atribuída ao, agora, Instituto de Pagamentos Especiais do Estado, a gestão. É uma mera gestão, há uma interferência no patrimônio, vamos dizer assim, né? O IPESP gradualmente também se desincumbirá dessa, o IPESP também está em extinção, né? Se desincumbirá gradualmente dessa tarefa. Portanto, não existe a alegada inconstitucionalidade material de violação ao sistema previdenciário e nem à previdência social. E também não procede a alegada ofensa ao direito adquirido. Uma, porque o Supremo já inúmeras vezes disse que não existe direito adquirido a regime jurídico. Isso se pode aplicar também ao âmbito previdenciário. E outra, porque o que pode se falar é que existe uma expectativa de direito a uma transição justa. E essa transição justa está sendo feita, né, com o exaurimento gradual das prestações devidas aos beneficiários. Então, nós não podemos falar de ofensa ao direito adquirido no presente caso. A lei paulista, justamente para garantir o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, definiu que essa dissolução vai ser feita de forma gradativa, de modo a atender até o último beneficiário, que tenha, por suposto, os requisitos para receber os respectivos benefícios, né? Então, continuam a receber os seus benefícios até a extinção do regime. De modo que o diploma legal se reveste de plena constitucionalidade, não merecendo a pecha que a ação direta lhe dirigiu. E, com isso, reafirmando todos os demais termos das informações prestadas pelo excelentíssimo senhor governador do Estado, o Estado de São Paulo requer a total improcedência dessa ação direta de inconstitucionalidade. Muito obrigada. Agradeço a Vossa Excelência e apenas para notícia dos senhores ministros, especialmente do ministro relator, inicialmente, senhor ministro, inscreveu-se um terceiro advogado para falar pelo Amicus Curiae Associação dos Contribuintes, entretanto, ele não confirmou e não está presente. Por essa razão, apenas noticio este pedido para efeito de se ter claro que não se deixou de chamar, apenas não houve a confirmação. Devolvo a palavra, portanto, à Vossa Excelência para o voto. A controvérsia é similar apreciada na ação direta
de inconstitucionalidade 4.291, São Paulo, de minha relatoria, na qual o colegiado analisou a Lei do Estado de São Paulo, voltada à extinção da carteira de previdência dos advogados daquela unidade da federação. Na oportunidade, a norma, como um grande todo, foi considerada constitucional, sendo dada interpretação conforme a Carta da República a alguns dos dispositivos. Neste julgamento, cumpre apreciar, inicialmente, o óbice arguído pela Assembleia Legislativa Estadual a admissibilidade do pedido, bem como as inconstitucionalidades formais suscitadas. O requerente não pretende apenas a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual 14.016 de 2010, mas busca o enquadramento dos atuais integrantes da carteira das serventias não oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo no regime próprio de previdência social destinado aos ocupantes de cargo efetivo. O controle objetivo de constitucionalidade não se presta à modificação de situações subjetivas concretas, mas ao exame acerca da validade de normas em face da Carta Federal. Nesse contexto, não cabe ao Supremo, ao exercer a fiscalização abstrata, alterar relações jurídicas firmadas ou proceder à declaração de interesses, individuais supostamente lesados. Incumbe-lhe restringir-se à tutela da ordem jurídica constitucional. Revela-se inviável o pleito de enquadramento de aposentados e pensionistas em regime previdenciário diverso, porquanto ocasional declaração de inconstitucionalidade produz consequências somente no plano abstrato, implicando a regência por regras eventualmente revogadas. No tocante ao aspecto formal, vê-se a insubsistência da alegação do requerente. Na lei estadual atacada, não se cuida de registros públicos, nem se regula a maneira como os cartórios devem desempenhar as atividades atinentes à prestação do correspondente serviço. Os benefícios versados voltam-se a pessoas que já passaram a inatividade. O ato contestado disciplina a extinção de carteira previdenciária específica administrada pelo próprio Estado. A matéria, portanto, é de competência concorrente, nos termos do artigo 24, inciso 12, da Carta da República, segundo o qual cumpre a União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. O artigo 51 da Lei 8.935 de 94 será explicitado a seguir, não foi recepcionado pela emenda Constitucional número 20 de 98. Igualmente, a adoção do sistema de capitalização para o Fundo Previdenciário não implica ofensa à competência privativa da União para legislar sobre seguros, consórcios ou transferências de valores. Em qualquer carteira de previdência, pública ou privada, há necessidade de estabelecer regras pelas quais será calculado o custeio dos benefícios concedidos. O regime de capitalização, em oposição ao regime de repartição, nada mais significa do que a fixação de parâmetro atuarial pelo qual o segurado deve contribuir durante certo lapso de tempo, número de cotas ou determinado valor, a fim de criar lastro suficiente para a cobertura do próprio benefício. Também inexiste ofensa ao artigo 149 da Carta da República,
Como bem ressaltado pelo Ministério Público, a contribuição em tela não foi criada mediante o diploma impugnado, mas já era prevista no artigo 43, incisos 1 e 2, da Lei Estadual 10.393, de 1970. Eis o teor dos preceitos. A receita da carteira é constituída de contribuição mensal do segurado em atividade ou não, de contribuição a cargo dos titulares das serventias de justiça, da contribuição à carteira de previdência das serventias não oficializadas da Justiça do Estado a que se refere o artigo 49, de subvenção do Estado não inferior à previsão orçamentária no exercício pretérito, relativo à contribuição mencionada no inciso 3, de doações e legados recebidos, de rendimentos patrimoniais e financeiros da carteira. Ressalte-se ainda a existência de outras fontes de receitas previstas nos artigos 48 e 49 do mencionado diploma. Artigo 48. O titular de serventia da Justiça não oficializada, além de sua própria contribuição como segurado, artigo 45, contribuirá para a receita da carteira mensalmente, com a quantia igual à das contribuições devidas pelo oficial maior, pelos escreventes e pelos auxiliares da serventia a seu cargo. Artigo 49. A contribuição à carteira de previdência das serventias não oficializadas da Justiça do Estado corresponderá a 15%, e aqui tem um vocábulo que está truncado, dos lamentos, deve ser dos emolumentos, devidos ao serventuário por ato praticado em serventia não oficializado, salvo no cartório de notas e no cartório de registro civil das pessoas naturais, em que a contribuição será de 10% sobre os emolumentos. Ante o quadro, eventual declaração de inconstitucionalidade da contribuição do segurado, versada no ato atacado, não traria qualquer utilidade, porquanto importaria a regência por norma com idêntico conteúdo e não impugnada por meio desta ação direta. Segundo o entendimento sedimentado do tribunal, detectada essa eficácia da declaração de inconstitucionalidade, cabe ao legitimado, já na inicial, postular a invalidade do ato que será ressuscitado, sob pena de inadmissibilidade do pleito. Precedentes: ações diretas de inconstitucionalidade 2132 e 2242, ambas da relatoria do ministro Zé Carlos Moreira Alves. Vale destacar a peculiaridade da situação veiculada e o caráter transitório da lei contestada, na qual se busca a adequação paulatina do ordenamento jurídico estadual à Carta da República, considerado o princípio da segurança jurídica. Extirpar a contribuição do segurado nesse contexto, ao contrário de criar maior harmonia observada a legislação e diploma maior, agravaria o descompasso presente o artigo 202, parágrafo 3º da Carta Federal. É vedado o aporte de recursos à entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. Por meio da Lei Estadual 10.393 de 70, a carteira de previdência das serventias não oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo foi criada e dotada, conforme o artigo 1º, de autonomia financeira e patrimônio próprio, com a finalidade
de prover aposentadoria aos participantes e pensões aos respectivos dependentes. Eis o teor do preceito. A carteira de previdência das serventias não oficializadas da Justiça do Estado sob a administração do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo é financeiramente autônoma, com patrimônio próprio, passado a reger-se por esta lei. Consoante os artigos 4º e 62 do diploma referido, a adesão ao regime era obrigatória e não facultativa, sendo o fundo administrado e representado judicial e extrajudicialmente pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, nos seguintes termos. Artigo 4º. São os segurados obrigatórios da carteira, estejam na atividade ou aposentados, os serventuários, escreventes e auxiliares das serventias não oficializadas do Estado, tanto dos cartórios como dos ofícios de justiça. Artigo 62. A carteira de previdência das serventias não oficializadas da Justiça do Estado é administrada e representada judicial e extrajudicialmente pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, pela autarquia. Parágrafo único. Pelos atos que o Instituto de Previdência praticar de acordo com esta lei, responderá exclusivamente, é uma cláusula, né, de alcance duvidoso, ante a administração da carteira, né, pelo próprio Estado, responderá exclusivamente o patrimônio da carteira. Por meio da lei impugnada, declarou-se em regime de extinção a referida carteira de previdência, atribuindo-se à administração durante o período de liquidação ao Instituto de Pagamentos Especiais do Estado. Artigo 2º. A carteira de previdência das serventias não oficializadas da Justiça do Estado, financeiramente autônoma e com patrimônio próprio, por não se enquadrar no regime de previdência complementar e demais normas previdenciárias, passa a denominar-se Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro, Carteira das Serventias, e a reger-se em regime de extinção pelo disposto nesta lei. Artigo 10. Constitui o objetivo fundamental do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo, IPESP, a liquidação das seguintes carteiras. A carteira a que me referi, relativamente a um controle concentrado implementado pelo Tribunal de Previdência dos Advogados de São Paulo, e a carteira também, isso na mesma lei, de previdência das serventias não oficializadas da Justiça do Estado, de que trata a Lei 10.393. A lei atacada, ao versar a exclusão de responsabilidade do poder público estadual pela quitação de benefícios presentes ou futuros, ou pelo pagamento de eventuais indenizações, não inovou no ordenamento jurídico estatal, haja vista o texto do respectivo artigo 3º, parágrafo 1º, ter reproduzido, na essência, o conteúdo normativo do artigo 62, parágrafo único da lei revogada. A situação é peculiar. Com a promulgação da Carta de 88, previu-se a prestação em caráter privado dos serviços notariais de registro, havendo modificação substancial a obstaculizar o enquadramento dos notários e registradores como servidores públicos. Delegatário de serviços públicos, delegatário de serviços públicos não se confunde com servidor público, não integrando a estrutura do Estado. Atua em recinto particular, contando com o trabalho de pessoas que também não possuem
a qualidade de servidor e que oferem salário em face de relação jurídica regida pela consolidação das leis do trabalho, com o titular, com o delegatário. Ainda assim, havia discussões no Supremo sobre a possibilidade de aplicar-lhes regime previdenciário híbrido, a abranger, por exemplo, a aposentadoria compulsória aos 70 anos. Nesse sentido, foi o julgamento do recurso extraordinário 178-1236, Rio de Janeiro, de relatoria do ministro Otávio Galotti, em 7 de março de 96, no qual fiquei vencido. Titular de ofício de notas da comarca do Rio de Janeiro, sendo ocupante de cargo público criado por lei, submetido à permanente fiscalização do Estado e diretamente remunerado à conta de receita pública, custas e emolumentos fixados por lei, bem como provido por concurso público, estão os serventuários de notas e de registro sujeitos à aposentadoria por implemento de idade. Foi o primeiro precedente do tribunal, quando eu fiquei vencido de forma isolada. Depois o tribunal veio a evoluir, tendo em conta um gancho que foi dado pelo Constituinte ao emendar a Carta de 88. Recurso de que se conhece pela letra C, mas aqui, por maioria de votos, nega-se provimento. Com a emenda constitucional número 20, de 98, o regime criado pela carteira das serventias não oficializadas deixou de encontrar suporte no diploma maior. A esta altura, não se identifica com nenhum dos modelos nele, na Constituição ou nela, previstos. É dizer, a eles não se aplica a sistemática reservada aos servidores públicos efetivos, artigo 40 da Carta Federal. Tampouco o diploma impugnado instituiu sistema compatível com a previdência privada, presente a vedação disposta no parágrafo 3º do artigo 202 da Constituição da República. Embora exerçam função pública essencial à administração da Justiça, descabe dizer que os integrantes das serventias não oficializadas são os servidores públicos titulares de cargos efetivos. Então, o regime instituído mediante o artigo 40 da Lei Fundamental não os alcança, ou qualquer outro profissional que, no âmbito privado, exerça atividade de interesse público. Precedente, cito, na ação direta de inconstitucionalidade 2791, Paraná, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, e também na 575, da relatoria do ministro Sepúlveda, pertence, e transcrevo as emendas. Assim, não podem os integrantes das serventias não oficializadas participar de previdência pública ou privada patrocinada por ente público, conforme a atual redação dos artigos 40, 202, parágrafo 3º da Carta Federal. O artigo 51 da Lei 8.934/94, nesse contexto, não foi recepcionado pela ordem constitucional decorrente das citadas emendas. Ante o quadro, restaram à carteira duas possibilidades: a adequação das fontes de custeio e das regras da carteira ao regime complementar inaugurado com a reforma da Previdência ou a liquidação. Nenhuma das alternativas, entretanto, poderia desconsiderar o primado da segurança jurídica e as consequências que o respeito a esse princípio implica. Eis como me manifestei por ocasião do julgamento da 4.291, relativa à carteira dos advogados, creio. No julgamento, disse, então, da ação direta de inconstitucionalidade 3.104, relatora, Vossa Excelência, presidente,
Consignei que, embora seja possível a modificação do regime jurídico em âmbito previdenciário, não cabe levar às últimas consequências essa admissão, sob pena de ingressar na seara do fascismo, com a supremacia sem balizas do próprio Estado. A relação jurídico-previdenciária é tipicamente de longa duração. O participante de um plano de previdência normalmente só desfruta do benefício após extenso período de contribuição, tornando-se, à medida que corre o tempo, um cliente cativo da carteira. Afirmo isso porque, pressupondo o usual e não o teratológico, a desvinculação de um plano de previdência, depois de determinado período, resulta em prejuízo ao participante, quando comparada à permanência, ainda que as contribuições sejam resgatadas. Com o passar dos anos, aumenta a situação de hipossuficiência. Alguém vinculado a um fundo por 25 anos, por exemplo, ainda vê largo tempo diante de si para usufruir de qualquer benefício, mas, simultaneamente, terá enorme desvantagem se desvincular-se. Em consequência, a liberdade de escolha, sair ou manter-se no plano em razão da modificação de regras, é reduzida, e o direito não pode deixar ao desamparo. Por outro lado, como toda relação jurídica de longa duração, a previdenciária é, de certo modo, aberta, por ser impossível prever, desde logo, todas as mudanças sociais, econômicas e científicas que poderão desequilibrar o vínculo e exigir adaptação. Ante as inúmeras situações passíveis de alterar o suporte fático sobre o qual a relação jurídica foi criada, a expectativa de alguma modificação de regras para restabelecer o equilíbrio entre direitos e obrigações é implícita, seja a relação de natureza contratual, seja estatutária. A adequação, no entanto, não pode olvidar princípios como os da confiança, da solidariedade, da responsabilidade e da segurança. A par desse aspecto, ao avaliar a conformidade dessas mudanças com o direito, o intérprete deve sempre indagar a quem competia no vínculo, assumir o risco, pois, embora a restauração do equilíbrio financeiro e atuarial do plano previdenciário mostre-se um imperativo sistêmico, isso não quer dizer que o ônus deva recair sobre o participante. Constatada a impossibilidade de cobrir o déficit atuarial, não implica inconstitucionalidade lei mediante a qual se colocou a carteira em regime de liquidação extrajudicial. Não exigem os preceitos do parágrafo 4º e cabeça do artigo 202 da Carta da República a edição de lei complementar para tanto, pois as normas a que aludem são as leis complementares 108 e 109 de 2011, voltadas a estabelecer regras gerais para o regime de previdência privado. Além disso, a criação ou extinção de autarquia estadual não pressupõe lei complementar. Contudo, a modificação da realidade, por mais grave, não se pode impor à força normativa da Carta da República. Uma coisa é afirmar a alteração ou a supressão de certo regime jurídico, respeitada a razoabilidade. Algo diverso é colocar em segundo plano direitos adquiridos, e digo mais, situações subjetivas já reconhecidas. Se formos ao inciso 4 do parágrafo 4º do artigo 60 da Carta Federal, constataremos uma dualidade. A proteção no tocante a emendas faz-se presente, considerados direitos e garantias. Assim, incumbe ressaltar desde logo que as novas regras instituídas pela norma impugnada são inaplicáveis. Foi o que nós decidimos quanto à carteira dos advogados. Com maior razão,
relativamente à carteira dos notários e registradores e serventuários, né? São inaplicáveis a quem, na data da publicação da Lei Estadual 13.549/2009, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei 10.394/70, os requisitos necessários à concessão. É exigível a viabilidade do exercício do direito na forma como regulado antes da liquidação, ainda que se precise repassar verbas públicas do Estado de São Paulo para cobrir o déficit matemático. Na extinção da carteira de previdência, foi a carteira dos advogados. Como preconizado na norma atacada, não se pode desconsiderar o estreito vínculo existente desde a criação entre o Estado de São Paulo e o respectivo fundo, que era administrado pelo Estado de São Paulo. Deve-se atentar para a singularidade do regime instituído. Surgiu, criado por lei, como um plano de previdência para os advogados do Estado. Agora, nós estamos aqui a lidar com a questão dos notários e registradores. Posteriormente, apesar de transformado em típico regime especial de previdência complementar, continuou estritamente regulado por lei estadual. Além disso, a instituição gestora da carteira dos advogados paulistas sempre foi entidade pública, cuja responsabilidade pela inviabilidade financeira e jurídica descabe imputar aos participantes. Mesmo a norma atacada, por meio da qual se decretou a liquidação do fundo, atribuiu a responsabilidade pela gestão da liquidação a ente da administração indireta daquele Estado. A situação previdenciária singular, criada e fomentada pelo próprio poder público, cuja modificação da realidade jurídica implicou a necessidade de liquidação do fundo. O procedimento de liquidação, embora legítimo quanto ao fim, não é quanto ao meio pelo qual é implementado. Imputa aos participantes todo o ônus da preservação do equilíbrio financeiro até o efetivo término da carteira, olvidando-se que a administração pública incumbia também suportar o risco decorrente da modificação do ordenamento jurídico no transcurso dos anos. Não é o artigo 55, parágrafo único da Lei Estadual 10.394/70 suficiente ao afastamento da responsabilidade ante a natureza pública da principal fonte de custeio do fundo, as custas, e a gestão histórica por ente da administração pública. Não têm os participantes o dever jurídico de arcar com os prejuízos da ausência da principal fonte de custeio da carteira, mesmo que a administração pública, no tocante à decisão de extingui-la, tenha atuado dentro dos limites da licitude. A lesão indenizável resulta dos efeitos da posição administrativa e das características híbridas do então regime previdenciário, e não propriamente da atuação regular ou irregular da administração. É antiga a jurisprudência do Supremo sobre a possibilidade de configuração da responsabilidade do Estado, ainda que o ato praticado seja lícito. Tal entendimento vem sedimentado no princípio basilar da igualdade, segundo o qual descabe imputar a particulares individualizáveis os encargos sociais decorrentes da atuação administrativa implementada em prol de toda a coletividade. Em caráter exemplificativo, eu então citei, menciono o recurso extraordinário 113.587, relator ministro Carlos Veloso,
publicado em 3 de abril de 92. Concluir o voto que foi o prevalecente. Ante o quadro, acolho parcialmente o pedido para declarar a inconstitucionalidade dos parágrafos 2º e 3º do artigo 2º da Lei 13.549, de 2009, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado, eis os preceitos e transcrever. Volto ao caso concreto. Como a transcrição deixa antever, revela-se clara a similaridade entre o objeto da citada ação direta 4.291 e o desta. Impõe-se até mesmo em face do princípio da isonomia, solução equivalente. Ressalto que a filiação à carteira das serventias não oficializadas do Estado de São Paulo era obrigatória, como eu li o preceito referente a essa matéria. Ante o quadro, acolho parcialmente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade do artigo 3º, cabeça e parágrafo 1º da Lei 14.016, de 2010, do Estado de São Paulo, no que excluem esses dois dispositivos a assunção de responsabilidade pelo Estado. Eis os dois preceitos, transcrevo. B. Conferir interpretação conforme a Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela 10.393/70, os requisitos necessários à concessão. Em síntese, presidente, reitero o que prevaleceu no plenário quando nós apreciamos a situação da carteira dos advogados, né? Carteira do Estado de São Paulo dos advogados. E digo que a situação concreta do presente processo é mais favorável, já que, ao invés de advogados, se tem, né, registradores e notários e também os serventuários, né, dos estabelecimentos. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência. O ministro relator julga parcialmente procedente o pedido nos termos aqui explicitados. Ouvimos o ministro Edson Fachin. Senhora presidente, eminentes pares, eminente relator, ministro Marco Aurélio, cumprimento os ilustres advogados que ocuparam a tribuna. Senhora presidente, do exame que fiz a matéria, parti das mesmas premissas que o eminente ministro relator também partiu. Vale dizer, rejeitando as alegações da inconstitucionalidade formal e examinando o mérito, e no mérito, partindo da premissa que, à luz do artigo 236 da Constituição Federal, nós estamos aqui a examinar serviços notariais e registros que são exercidos em caráter privado, ainda que no interesse público. E, portanto, esta premissa da qual o eminente ministro Marco Aurélio partiu, também levei em conta e, não por outra razão, também concluí que a lei do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a carteira que está aqui em causa, atende aos reclames da remansosa jurisprudência desta Corte. O ministro Marco Aurélio fez referência à ação direta de constitucionalidade 4291 e também a 4429. Na situação presente, senhor presidente, o caminho percorrido pelo eminente relator foi o mesmo percorrido pela análise que, de fato, fiz. E, portanto, não havendo, neste caso, direito adquirido a regime jurídico, inclusive previdenciário, não me parece como objetar a extinção em si mesmo. Todavia, também como o eminente relator concluiu, entendo que o primado da segurança jurídica e do direito adquirido àqueles que já desfrutavam do benefício ou que preenchiam as condições, há de ser uma situação jurídica que mereça, evidentemente, a preservação. Portanto, a conclusão
apresentada pelo eminente relator, no sentido de um lado, declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º da lei, que traduz uma irresponsabilidade do Estado, e é de flagrante inconstitucionalidade, está ao encontro de toda a análise que fiz, bem como a proposição do eminente relator de dar interpretação conforme a norma como um todo, no sentido de assegurar os reajustes devidos, tanto aqueles que já estavam em gozo do benefício, quanto aqueles que, na data da publicação da lei, já tinham cumprido os requisitos necessários à respectiva concessão. Portanto, senhor presidente, sem mais me alongar, apenas faço essa breve digressão para acompanhar integralmente o eminente relator, à luz, inclusive, da jurisprudência desse tribunal. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Roberto Barroso. Presidente, também eu acompanhei o voto do ministro Marco Aurélio, com o qual estou de acordo, salvo uma pequena questão que vou apontar. Não teria nenhuma dúvida que uma nova lei previdenciária não pode afetar os direitos de quem já se aposentou. E como é pacífica a jurisprudência do tribunal, uma nova lei previdenciária tampouco pode afetar a situação jurídica de quem já preenche os requisitos para a obtenção da aposentadoria. Portanto, estou de pleno acordo com Sua Excelência. Minha única pequena divergência é que a lei, ela prevê novos critérios para reajustes futuros. E aí eu penso que não haja direito adquirido à manutenção de um regime jurídico anterior. Portanto, eu assentaria a tese constitucional a Lei 14.016 de 2010. Deixe formular, presidente, eu não havia formulado tese porque esse caso é tão anômalo, porque, na verdade, é uma carteira que não é nem regime geral, nem regime próprio. Portanto, não é muito fácil afirmar uma tese geral numa situação assim tão peculiar. Mas a minha ideia aqui é que é constitucional a Lei 14.016 de 2010 do Estado de São Paulo, ressalvado o seu artigo 3º e ressalvada, eu vou formular melhor, a aplicação a quem já se aposentou e a quem já preenchia os requisitos para a aposentadoria. Porém, não considero inconstitucional, presidente, a previsão de critérios diversos de reajuste para o futuro, porque, do contrário, eu estaria assegurando o direito adquirido a um regime jurídico. Portanto, com essa pequena divergência, eu estou acompanhando a posição do ministro Marco Aurélio. Presidente, Pois não. o preceito que também afasto quanto àqueles que já estavam aposentados e que tinham preenchido os requisitos para a aposentadoria é o seguinte: suspender a aplicação de novos reajustes aos benefícios já concedidos, assim como a concessão de novos benefícios, enquanto não for demonstrado o equilíbrio atuarial da carteira das serventias, na forma dos artigos 12 e 51 da Lei 10.393, de 16 de dezembro de 1970, com a redação dada por esta lei. Premissa de meu voto: a partir do momento em que eu digo que o Estado é responsável pela manutenção dos benefícios, né, eu afasto essa condição imposta de equilíbrio atuarial, já que eu assento a responsabilidade do Estado. E o Estado, por enquanto, principalmente de São Paulo, não está quebrado. Bem, de toda sorte, ministro Barroso, Vossa Excelência, portanto, acompanha, em parte, o relator, com a ressalva específica a Reajustes futuros. reajustes futuros. Isso. Ministro Teori Zavascki. Senhora presidente, quanto à inconstitucionalidade formal, eu acompanho o relator, até pela suposição elementar de que, se essa carteira foi criada por lei estadual,
seria muito estranho que uma lei estadual não pudesse ser modificada ou mesmo revogada pelo próprio Estado. No que se refere à inconstitucionalidade material, não há dúvida de que os beneficiários não são servidores públicos efetivos. Isso fica muito claro, pelo menos em relação àqueles beneficiários que foram contratados pelos titulares de serventias, cujo regime é trabalhista, e a responsabilidade pelas obrigações trabalhistas são do titular. Quanto ao titular, o Supremo já reconheceu que não se tratam de servidores públicos efetivos. No caso análogo, na ADI 4291, a preocupação do tribunal era em relação à situação dos segurados que já houvessem implementado os requisitos para obter o benefício. Para esse efeito, houve uma procedência parcial da demanda para assegurar o direito adquirido desses segurados. Mas, pelo que eu vi, eu gostaria até de ouvir o eminente relator sobre isso, no caso presente, a própria lei já assegura esse direito. Eu não sei se essa afirmativa que foi feita... Assegura na dependência do equilíbrio atuarial. Certo. Ou seja, teria que haver aporte, né, dos beneficiários. Certo. E, no caso da carteira dos advogados, nós afastamos essa obrigatoriedade. Nós entendemos que haveria, pela administração pretérita, haveria a responsabilidade do Estado. No caso desse precedente, e também nesse caso, há duas determinações de Vossa Excelência. As duas. Primeiro, declarar a inconstitucionalidade da parte que reconhece a irresponsabilidade do Estado. Exato. Quanto a isso, não há dúvida. Mas eu penso que, assegurado isso, no caso presente, talvez se pudesse dispensar a declaração conforme para assegurar aos já titulares de benefícios os benefícios. Mas, de qualquer modo, eu vou acompanhar a Vossa Excelência nesse caso também, porque será abundante essa declaração, que já está na lei, no meu entender. Naquele precedente, também, houve uma preocupação em relação àqueles que contribuíram por determinado tempo, mas não adquiriram não implementaram nenhum dos benefícios previstos na lei. Na oportunidade, Vossa Excelência, o ministro Marco Aurélio, imaginou que tal situação devesse ser respondida pelas vias ordinárias, mediante indenização ou coisa semelhante. Eu imaginei que talvez fosse o caso de se reconhecer para o efeito e evitar essas demandas individuais, se reconhecer para esse efeito uma declaração conforme, assegurando a esses que não implementaram todos os requisitos a garantia da contagem de tempo de serviço nos termos do artigo 9º do parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição. Da Constituição. Que é aquele que seria, para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca de tempo de contribuição. Aí não seria, não estaria na responsabilidade do Estado. Passaria a ser a responsabilidade da Previdência Geral. Né? Não, mas eu acho que seria de responsabilidade do Estado, sim, porque isso talvez pudesse ficar mais esclarecido. Então, Vossa Excelência vai além do que nós fomos no precedente. Pois é, eu estou colocando isso. Naquela oportunidade, simplesmente se disse isso aí se resolve pela via da responsabilidade civil. Eu penso que tem uma solução pela via previdenciária, que é essa do parágrafo 9º. Para efeito de aposentadoria, assegurada a contagem recíproca de tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural, urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência se compensarão financeiramente. Quer dizer, o Estado ficaria responsável
por essa compensação financeira. Veja, ministro, mas jamais decidimos no tocante a essa matéria, mesmo em outras situações mais favoráveis quanto a essa reciprocidade e responsabilidade dos sistemas. Mas por veja, isso é que eu penso que... Também porque aqui eles são delegatários, mas não são servidores, e o servidor contratado por ele, como Vossa Excelência acaba de dizer, não é servidor público. Mas veja, Vossa É um Excelência. empregado do próprio Mas me notário. parece que isso é coerente com a conclusão que nós estamos tirando. Se nós estamos dizendo que, apesar de não serem servidores efetivos, o Estado vai ser responsável pelo... Eles eram obrigados a aderir à carteira. Aqui havia uma obrigatoriedade, que no outro caso não há. Inclusive os outros que não adquiriram os requisitos. Eu iria, então, mais além um pouco do eminente relator, para, além da declaração conforme em relação aos que adquiriram os benefícios, reconhecer também aos que não adquiriram o direito a contagem de tempo de serviço, nos termos do parágrafo 9º. Porque, ministro, naquele caso que envolveu a carteira dos advogados, se não me falha a memória, nós tivemos embargos declaratórios. E nós não acolhemos esse pedido, que houve a colocação junto ao Supremo da situação daqueles que ainda não tinham condições, mas já tinham contribuições recolhidas. Por isso é que nós dissemos, olha, isso tem que ser resolvido caso a caso, né, no judiciário. Me deixe entender a proposta do ministro Teori. Seria a possibilidade de ele levar o tempo dele nesta carteira para o regime geral. Sob a responsabilidade do Estado. Me parece razoável. Eu estou entendendo. Eu não havia pensado nisso, mas me parece razoável. Ministro Teori, eu estou entendendo que Vossa Excelência está acompanhando o ministro relator, e essa era a minha intenção também, é de formular modestamente uma tese dizendo: é inconstitucional o artigo 3º da lei em questão, assim como o parágrafo 1º, no que se refere àqueles que já estão aposentados e também com relação aos que já preencheram os requisitos há tanto, e mais agora aqueles que se enquadrem na situação do parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição. Nós demos um passinho a mais, dizendo que o Estado, sim, se responsabiliza por estes também, que foram obrigados a aderir... Ou garantem a contagem do prazo. Exatamente, porque os sistemas se compensam entre si. Então, esse artigo 3º impede essa compensação dos sistemas entre si. Me parece, Data Vênia, bastante razoável essa questão. Ao enfrentarmos essa matéria da compensação, o Supremo proclamou que teria que vir uma lei que a previsse. Eu fiquei vencido em outros casos, né? Porque eu entendia pela incidência imediata do preceito constitucional, que prevê, inclusive, a compensação entre os sistemas, mas não foi essa a conclusão do plenário. Como eu fui relator, né, de situação jurídica que envolveu a carteira dos advogados, e nós decidimos, com essa limitação constante do voto que eu acabei de ler, né, eu permaneço nessa posição, até mesmo para homenagear o princípio da isonomia. A vantagem, se me permite, ministro Marco Aurélio, da sugestão do ministro Teori é evitarmos conflitos futuros. Quer dizer, nós podemos, com uma decisão que me parece que está dentro do contexto daquilo que estamos discutindo, podemos evitar milhares ou centenas de milhares de ações judiciais. Só um esclarecimento. Eu estou vendo aqui que a lei 8935/94, nessa lei federal, foi dada a opção desse segurado, desses regimes, permanecer nessa carteira ou ir para o regime geral de previdência social. Não, depois portanto, da lei de 94, abriu-se, não era mais obrigatória essa filiação a essa carteira, era possível ir para o regime
geral. A preocupação do ministro Teori, né, é com o fato de que a época em que houve a lei declarando extinta a carteira, havia outros integrantes da carteira que ainda não... Que contribuíram, mas não teriam alcançado as condições. De Vossa Excelência não tinham ainda essa possibilidade. Mas o que me assoma são duas dúvidas. A primeira é de que aqui consta dos autos que essa carteira foi dissolvida por recomendação do Ministério da Previdência e Assistência Social, uma recomendação que se desse gradativamente de forma a atender até o último beneficiário. E o artigo 202, parágrafo 3º da Constituição Federal, principalmente o parágrafo 3º, que aqui é um regime de previdência privada de caráter complementar. Diz o artigo 202, parágrafo 3º, é vedado aporte de recurso à entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade e economia mista. Quer dizer, como a lei garante que até o último vai ser pago e é vedado o aporte de recursos do Estado, eu estou entendendo que ou a gente dá uma interpretação conforme a Constituição, que é o parecer do Ministério Público, que exclui a responsabilidade estatal e garante os que já cumpriam os requisitos que podiam se aposentar e não se aposentaram, e os já aposentados. Que o ministro relator está garantindo. E eu paro a aí. interpretação conforme para ele também. Não adentro a questão daqueles que, quando da lei que extinguiu a carteira, né, ainda não tinham atendido aos requisitos. Porque a lei diz que eles vão ser atendidos. Então, eu vou parar também nessa parte. Porque a lei diz que será atendida até o último. Então, não haverá necessidade de aporte do Estado, porque o artigo 202, parágrafo 3º, veda esse aporte de recursos públicos na Previdência Privada Complementar. Quer dizer, nós estamos dando uma solução, vamos dizer assim, para não deixarmos à deriva esse pessoal remanescente. Mas, que não atingiu. Não é? Que não atingiu, que não cumpriu os requisitos. Não cumpriu. A proposta mas a lei diz que vai até o último. E a Constituição veda esse aporte. Então, o parecer do Ministério Público é no sentido de que deve-se garantir os que já tinham cumprido os requisitos, não se aposentaram, não se mexe nos já aposentados e não há responsabilidade estatal nenhuma, porque o próprio plano, a própria lei já prevê que será atendido até o último. Até o último, mas não integralmente. Quer dizer, aí ele terá que contribuir continuadamente, é isso? Porque ele não tem ainda os requisitos. Se extingue paulatinamente. Paulatinamente. Né? Esse teoria está propondo que se reconheça o tempo de serviço para o fim de poder se aposentar no regime geral de previdência social, é isso? Sim. Né? A faculdade, né? Porque ele pode ficar na carteira se ele quiser, ou se achar que a carteira vai furar, ele pode migrar para o regime geral. Levando o tempo. Mas levando o tempo. Eu não sei se a carteira assegura qualquer direito a essas pessoas que não adquiriram o direito. O direito algum. A carteira continua existindo, ela pode se tornar insolvável. Não, ela continua existindo para saldar direitos já adquiridos. Já adquiridos. Ela não continua mais. Os já adquiridos, o Estado tem responsabilidade. É isso que o ministro Marco Aurélio afirmou e nós estamos endossando. Mas agora vai se dissolver para esses outros. Quanto aos que lá já estão, se ela não for solvável, ele pode migrar, levando o tempo para o regime geral. Não é essa a proposta de Vossa Excelência, ministro Teori? A minha proposta, em suma, é o seguinte: eu vou acompanhar o eminente relator e quanto aos segurados que não implementaram os requisitos, eu também daria uma interpretação conforme para garantir-lhes a contagem de tempo de serviço para efeito de aposentadoria pelo regime geral de previdência social, nos termos do artigo 201, parágrafo 9º da Constituição, ficando o Estado, obviamente, responsável pelas decorrências financeiras do período que eles estavam. Exatamente. Então, na verdade, Vossa Excelência, no item 2 do voto do ministro relator, que confere interpretação conforme a Constituição, para na parte, ao restante, a norma impugnada, proclamar que as regras não se aplicam a quem na data da aplicação já estava em gozo do benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei 10.393 de 70, os requisitos necessários à concessão,
garantindo-se aqueles que não tivessem cumprido, aí é o acréscimo de Vossa Excelência, a possibilidade de aproveitamento deste tempo nos termos do parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição. É isso? Ficando o Estado, obviamente, responsável... Sim, aí a regra constitucional do 201, parágrafo 9º dessa é essa. compensação. É exatamente isso. É assim que eu voto. Então, divergindo apenas nessa parte do... No acréscimo. E, presidente, eu estou de acordo. Vossa Excelência falou em faculdade, porque a carteira não é extinta, eles continuam contribuindo. Portanto, tem que ser uma opção, ficar na carteira ou ir para o outro regime. Se é isso que eu acho que está dito, eu estou de acordo com essa, Vossa Excelência está com essa forma. Vossa Excelência falou facultado, não foi isso? Conferir a interpretação, concluindo que as regras que se aplicam aqui na data da aplicação já estava no gozo do benefício, ou tinham cumprido, com base no regime da lei, os requisitos necessários à concessão. E o ministro, então, no voto dele, acrescenta que, sendo possível, facultando-se o aproveitamento deste período nos termos do parágrafo 9º do artigo 201. Ministro Fux, eu acho que essa fórmula do ministro Teori é justa, porque se a carteira quebrar, nós estamos assegurando a alternativa. Sim, e até porque, como a nova lei veda qualquer aporte a essa carteira, o destino é em algum momento ela vai se tornar insolvente. Exatamente, é precário. Vossa Excelência, portanto, anotei o voto nos termos. Pois não. Ministra Rosa Weber. Senhora Presidente, eu acompanho o eminente relator com o adendo do ministro Teori, no sentido de dar interpretação conforme, benéfica a justamente aqueles que ainda não haviam implementado os requisitos. Vossa Excelência acompanha, portanto, o voto do relator com acréscimo do ministro. Pois não, ministro Luiz Fux. Senhor presidente, num primeiro momento, realmente, essas são as regras básicas. E aqui, inclusive, a eminente advogada da tribuna, ela reafirmou que o plano vai implementar até o último beneficiário. Mas, efetivamente, se é para proteger o segurado, os votos dos ministros Marco Aurélio e do ministro Teori, eles se complementam. Então, por via das dúvidas, vale a pena deixar uma decisão sólida no sentido de proteger os eventuais segurados se a Caixa se tornar insolvável. Então, eu vou acompanhar... Ambos estão com a razão. O ministro relator, com o adendo da interpretação da outra parte pelo ministro Teori. Isso. Ministro Dias Toffoli. Senhora Presidente, na ação direta 4429, a carteira dos advogados, eu acompanhei o voto do relator, que é no mesmo sentido, pelo que eu entendi, que Sua Excelência traz também neste caso. Eu vou acompanhar o ministro Marco Aurélio pedindo bem em relação às pequenas divergências que foram presentes. Porque eu penso, presidente, que a conclusão que se delineia, né, ela implica dizer que o Estado será responsável também por esses que, à época, não tinham atendido ainda os requisitos para alcançar o benefício. Né? Ele está estendendo. É um passo que eu não dou, eu só reconheço a situação jurídica constituída pelo atendimento das condições e também pelo fato de alguns já virem gozando os benefícios. E paro aí. Senhor presidente, se me permite apenas, como o debate recebeu as sugestões do ministro Barroso e do ministro Teori, eu só estou explicitando na linha do que o ministro Dias Toffoli acaba de mencionar, que estou mantendo a posição de acompanhar integralmente o ministro Marco Aurélio, se não fosse por outros fundamentos, as circunstâncias que me parece, até onde examinei a matéria, que essas achegas que são sugeridas e certamente vêm ao encontro de traduzir uma solução ao caso concreto, não restaram objeto de uma discussão nesta própria ação direta de constitucionalidade. Não estou querendo elevar uma cláusula pétrea, o óbice do artigo 10º do novo Código de Processo Civil, mas, de qualquer sorte, sem alguma controvérsia entre as partes e algum pedido que permita agasalhar essas circunstâncias,
eu tenho a mesma cautela que o eminente ministro relator está a evidenciar, sem embargo, em situação futura, que até nesse feito mesmo, em momento processual distinto, se possa avançar. Mas, nesse momento, estou explicitando, pedindo venha a divergência pontual, que estou acompanhando no limite o eminente relator. E quanto à Previdência, presidente, apenas uma ponderação. Quando nós tivemos a complementação, né, o que seria privada, né, da aposentadoria dos servidores no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, né, a Carta da República, ela previu a manutenção do estado anterior. Foi preciso um preceito constitucional para assegurar o direito daqueles que ainda não tinham atendido aos requisitos. Nesse caso concreto, nós estaríamos dando um passo adiante, né? Sem qualquer previsão de índole maior constitucional, e estaremos dizendo que os que contavam à época com simples expectativa de direito, né, terão esse direito assegurado pelo próprio Estado. Eu não dou esse passo. Eu me limito às situações jurídicas devidamente constituídas à época da extinção da carteira. Senhora presidente, só para esclarecer duas coisas. Quanto à objeção do ministro Fachin, a interpretação conforme que foi dada pelo ministro relator também não era, a rigor, objeto de pedido. O que se pediu foi a inconstitucionalidade total da lei. Se deu uma interpretação conforme, que é um mínus em relação à declaração de inconstitucionalidade. Aí a procedência parcial. Procedência parcial. Então, eu não vejo nenhum óbice de natureza processual para ampliar um pouco essa declaração conforme, relativamente aos que não implementaram o requisito. Isso em primeiro lugar. E quanto à observação do ministro relator agora, quero dizer que esse direito que se assegura aos que não implementaram não é o direito ao benefício, é apenas o direito à contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria pelo regime geral da Previdência, só isso. Ministro Ricardo. Senhor presidente, eu acompanho integralmente o ministro relator, que trouxe um belíssimo voto, com o qual concordo plenamente, mas eu penso que é de bom alvitre adotarmos também a sugestão do eminente ministro Theory, porque não apenas porque nós vamos evitar conflitos futuros, e as nossas caixas de e-mails estão cheias de cartas de serventuários que se submeteram a esse regime especial, que estão manifestando sua perplexidade com relação ao futuro. Eu acho que é uma boa oportunidade de nós resolvermos esse problema definitivamente. Eu entendo também, por outro lado, embora o ministro Fux tenha evoluído, que o artigo 202 não se aplica integralmente à hipótese naquilo que diz que o Estado não poderá, de forma nenhuma, promover qualquer tipo de aporte financeiro à previdência privada, porque o artigo 202 trata de previdência privada de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social. Nesse caso, nós estamos diante de um regime previdenciário de natureza obrigatória, ao qual se submetiam esses serventuários e notários à época. Portanto, eu acompanho integralmente o belíssimo voto do ministro Marco Aurélio, mas com a complementação feita agora pelo ministro Theory Zavascki. Pois não. Ministro Gilmar Mendes. Também, presidente, acompanho o voto do ministro Marco Aurélio, na linha do que já foi aqui preconizado por ele e pelos vários colegas, mas entendo que o ministro Theory feriu um ponto e uma perplexidade que não se resolve no âmbito do princípio do direito adquirido, como não se resolve no âmbito do ato jurídico perfeito ou da coisa julgada, porque ou temos direito adquirido ou não temos direito adquirido. Este é o grande problema. Portanto, se alguém preencheu os requisitos para se aposentar
ou já se aposentou não pode ser atingido. Mas alguém que se encontra prestes a se aposentar ou está nesse processo e pode faltar 5 anos, pode faltar um dia, né, no quadro de mudança, não preencherá os requisitos. O que Sua Excelência está trazendo, na verdade, nada mais é do que a aplicação do princípio de segurança jurídica nesses casos, em que, havendo perplexidade, se diz a aposentadoria, se não se der mais pelo sistema atual e não puder se dar, vai se dar pelo regime geral de previdência, que a Lei Geral dos Cartórios já admite, né, expressamente, e terá o Estado que assumir a responsabilidade para fazer eventuais complementações, pagamentos, ajustes que terão que ser feitos junto à Previdência Geral. Na verdade, é um dilema que se coloca muitas vezes e que talvez obrigasse o legislador a fazer uma lei, a complementar, porque o que Sua Excelência está apontando é que na solução adotada faltou uma disposição de índole transitória, né, para regular a situação daqueles que não se enquadram no universo do direito adquirido, né, porque é uma solução de tudo ou nada, né, na verdade é uma regra, mas que são apreendidos pela realidade. Né? De fato, como comparar um sujeito que entrou ontem no sistema e o sujeito que já está com... Veja, esse tempo não é mais suscetível de recuperação. Né? Se amanhã, e tudo indica, o fundo deixa de garantir esse tipo de aposentadoria, essas pessoas ficam sem alternativa. Isso vai levar a uma litigação, o ministro Lewandowski já apontou isso, né? Certamente que vai demandar tempo, muitas vezes não responde mais à necessidade dessas pessoas, porque de início eles estarão sem qualquer proteção. Né? E não se trata de pessoas que tenham tempo de fazer uma nova opção, né? Uma vez que eles podem estar com tempos avançados aí no sistema. O que Sua Excelência, na verdade, nos apontou de maneira bastante clara foi a insuficiência. Eu penso que o ministro pode ter entendido de forma errada. O ministro Theory apenas assegura na migração para o sistema da Previdência. É isso. Ele não assenta a responsabilidade do Estado. Não, assenta sim. Não assentou. Não, porque é o cômputo do tempo. Estado quanto ao benefício nos moldes da lei. Não. Isso Vossa Excelência está... Eu entendi bem. Não, o que Sua Excelência assenta é a responsabilidade do Estado em face da Previdência Geral. Fazer o ajuste financeiro em termos de compensação, nos termos do artigo 9. É o cômputo do tempo para que ele não fique num limbo administrativo previdenciário. O que Sua Excelência assenta é a responsabilidade do Estado em face da Previdência Geral. Quer dizer, se houver complementação de contribuições, isso que Sua Excelência está assentando. Não é o modelo, o regime. Foi o que eu entendi, foi que ele está assentando a responsabilidade do Estado. Na verdade, ministro Gilmar, desculpa, me parece, se o ministro Theory puder me dizer se está claro, o que se tem é apenas a reafirmação, não é algo, um plus em relação a pedido nem nada, é a reafirmação de que aqueles que não estiverem já no gozo do benefício ou já adquiridas as condições para tanto, que é o que está ressalvado no voto do ministro... A época da lei que declarou em liquidação a carteira. Exatamente. Aqueles que não tiverem atingido... Ou seja, essa sinalização, presidente, se Vossa Excelência me permite, a sinalização também alcança a cessação da contribuição desses que não atenderam ainda aos requisitos. Porque se eles continuarem contribuindo para o regime extinto, né, eles terão direito, né, a certa altura aos benefícios da legislação respectiva. Não, eles vão levar, porque já este regime já está em fase de transferência para o outro nos termos apontado pelo ministro Theory, não é isso, ministro? Exatamente. É exatamente isso. Então, é o cômputo do tempo que nós estamos garantindo. Cômputo do tempo. Eu estou me referindo àqueles segurados que, no precedente, o tribunal determinou que se resolvesse pelas vias ordinárias. Uhum. Em relação a eles, que eu daria uma interpretação conforme para assegurar a contagem do tempo de contribuição para fins de regime geral de previdência. Regime geral. Do regime geral. Os benefícios do Estado responsável. Não.
Não, o regime geral de previdência, com a responsabilidade do Estado em relação a eventuais complementações. Exatamente. Não, complementação considerado o regime de pagamento ao regime geral de previdência. Ele paga, mas pelo período que ele estava lá. Isso é que precisa, presidente, penso, ficar bem explícito no acordo, não é? Sim. Que será redigido, creio, pelo ministro Teori Zavascki. Ele levará o tempo e os valores contribuídos. Esses são os direitos que ele tem, certo? Quanto aos valores, evidentemente que vão ser considerados na Previdência os valores que ele teve de contribuição. É isso. É isso. Mas, na verdade, o ponto... O artigo 201, parágrafo 9º da Constituição. Mas o ponto fundamental... Ao invés de nós evitarmos ações, nós vamos provocar o surgimento de N ações. Inclusive para saber se eles têm direito ou não à devolução do período anterior. Né? Ministro Gilmar, então, Vossa Excelência está acompanhando o relator, mas nos termos, com os acréscimos. Como eu até mostrei para o ministro Marco Aurélio, tinha votado exatamente como ele, até nos termos, mas me convenço do que foi acrescentado agora pelo ministro Teori, no sentido de que aqueles que não estejam no que inicialmente eu tinha posto e acompanhando o voto do ministro Marco Aurélio, quanto a conferir interpretação conforme, estendê-la para os fins de compreender, ou de esclarecer, mais do que de compreender, que se aplica àqueles que não estejam o que está posto no parágrafo 9º do artigo 201. E, portanto, estou votando com o ministro relator, porém com as achegas do ministro Teori. E proclamo o resultado: ação julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 3º, caput, parágrafo 1º da Lei 14.016 de 2010 do Estado de São Paulo e conferir interpretação conforme a Constituição à parte remanescente da norma impugnada, concluindo que as regras que não se aplicam a quem na data da aplicação já estava em gozo do bom ofício ou tinha compreendido com base no regime instituído pela Lei 10.393 os requisitos necessários à concessão, garantindo-se aqueles, ministro Teori, nesta parte que Vossa Excelência, então, acrescentou, garantindo-se aqueles que não estejam nessa condição já de aquisição plena dos direitos, a possibilidade de cômputo do prazo, do tempo, nos termos do parágrafo 9º do artigo 3º. Faria um ponto antes dessa segunda parte, para dizer assim: quanto aos que não implementaram todos os requisitos, emprestar interpretação conforme para garantir a faculdade, não é obrigatório, pelo regime geral da Previdência Social, nos termos do artigo 201, parágrafo 9º da Constituição, ficando o Estado responsável pelas decorrências financeiras da compensação referida. Pelo período trabalhado. Parcialmente vencido, portanto, o ministro relator, Marco Aurélio, nesta parte final, o ministro Edson Fachin e o ministro Dias Toffoli. Neste caso, então, o ministro Marco Aurélio afirma que a redação do acórdão seria do ministro Teori, apesar de ser só essa parte final. Agora, há 6 votos, no sentido da corrente do... Sim. Aí a redação do acórdão fica com o ministro Teori, que ele é vencedor em todos os termos, né, decididos. Ele foi vencedor? Não. Eu acho que a parte é mínima, sinceramente, eu me permitiria ponderar Vossa Excelência. Vossa Excelência trouxe um voto tão denso, tão importante, que convenceu a maioria. Nós todos votamos com Vossa Excelência. Na verdade, o eminente ministro Teori apenas ele explicitou aquilo que se contém no artigo 201, parágrafo 9º da Constituição. Não há nenhuma alteração no que Vossa Excelência trouxe à colação do plenário. Assenta que no campo sugerido pelo ministro Teori Zavascki, não há decisão do colegiado, né? É simples opinião, eu continuo redator. Mas se há decisão a respeito, Sua Excelência, evidentemente, deverá redigir pelo regimento. Então, redigirá o acordo do ministro Teori Zavascki. É a conclusão.
apesar do período, nós temos uma ação direta que só falta o voto do ministro Gilmar para um desempate, que é a ação direta de inconstitucionalidade 2905, relatado pelo ministro Luiz Fux, e procede de Minas Gerais. O autor desta ação é a Confederação Nacional do Sistema Financeiro, e tem-se que, após os votos dos ministros Eros Grau, Marco Aurélio, César Peluso, julgando procedente a ação direta, depois da minha vista, no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido formulado e declarar a inconstitucionalidade apenas do inciso 3 do artigo 3º da Lei 14.507 e da expressão ou publicidade do artigo 2º, no que foi acompanhado pelos ministros Roberto Barroso, Rosa Weber e Celso de Mello. Houve o voto do ministro Ricardo Lewandowski, acompanhando o ministro Eros Grau pela procedência do pedido, e o julgamento, então, foi suspenso. Após o voto do ministro Edson Fachin, que julgava parcialmente procedente o pedido, acompanhando o voto divergente da ministra Carmen Lúcia, e após o voto do ministro Dias Toffoli, que julgava procedente o pedido, acompanhando o relator, o julgamento foi suspenso para aguardar o voto de desempate do ministro Gilmar Mendes. Não votaram os ministros Teori Zavascki e Luiz Fux, por sucederem os ministros César Peluso e Eros Grau. Então, apenas para esclarecimento, ministro, julgam procedente os ministros Eros Grau, relator, Marco Aurélio, César Peluso, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Julgam parcialmente procedente a ministra Carmen Lúcia, o ministro Roberto Barroso, a ministra Rosa Weber, o ministro Celso de Mello, o ministro Edson Fachin. Vossa Excelência, portanto, tem a palavra para o último voto deste processo. Sem maiores delongas, eu também voto no sentido de julgar a ação procedente. Pois não. Para declarar, portanto, a inconstitucionalidade da Lei Estadual 14.507 de 2002 do Estado de Minas Gerais. Pois não. Então, proclamo o resultado. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da lei mineira questionada, vencidos os ministros Roberto Barroso, Edson Fachin, Rosa Weber, Celso de Mello e Carmen Lúcia. Neste caso, portanto, tendo sido relator o ministro Eros Grau e o ministro que vota na sequência é o ministro Marco Aurélio, redigirá este acórdão, portanto, o ministro Marco Aurélio, primeiro a votar na corrente vencedora. Senhora presidente, eu fiquei vencido em parte. Parte, porque foi parcialmente procedente, todos nós. Obrigada. E, portanto, este é o resultado do julgamento. 15h57, eu suspendo a sessão pelos 30 minutos regimentais, vou retornando, portanto, às 16h27. Está suspensa a sessão.